Então vamos lá, né, gente? O grupo 1, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Eles estudaram 3 itens das perguntas quanto à forma e ao fundo, da importância das perguntas feitas aos espíritos, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Boa noite. Bom, então, nós no grupo 1, no item 286, nós vimos que as perguntas que podem ser feitas aos espíritos, nós devemos considerar duas questões, de forma e de fundo, né? Primeiro, o que nós vimos no grupo, normalmente essas questões, nos dias de hoje, elas são consultas feitas ao mentor do grupo, da reunião, ou mesmo da casa espírita. Agora, na época de Kardec, era mais comum as perguntas aos espíritos de um modo geral, né? Ele fala que, quanto à forma, as perguntas devem ser feitas com clareza e com precisão, evitando ser perguntas complexas, né? Ele também fala da importância de uma metodologia nas perguntas, né? Que tem que preparar antes, né? Que não pode ser aquela coisa, não, lá na hora eu faço a pergunta, o que vier na minha mente, não. Tem que preparar antes essas questões. Na medida que a gente prepara essas perguntas, o espírito também ele entra em sintonia e, de certa forma, é até uma espécie de evocação. Ele fala. Ao preparar as perguntas, então nós estaremos utilizando didática, uma certa lógica, enfim, estaremos usando o exemplo do próprio codificador. E que isso, normalmente, isso não vai acontecer numa reunião de desobsessão. Que na reunião de desobsessão, é uma reunião onde a nossa função é mais ouvir e sermos terapeutas, né? Essa parte já não tem no texto, não. Isso é no grupo, né? Foi debatido lá. Bom, com relação ao fundo, a natureza das perguntas, a natureza da pergunta pode provocar uma resposta justa ou falsa. A própria natureza da pergunta, né? Então, isso é importante. Outra coisa também é evitar perguntas com o objetivo de pôr a perspicácia do espírito à prova. Porque se for um espírito evoluído, ele não vai gostar, né? Perguntas só que coloca a perspicácia dele à prova. E evitar também perguntas para satisfazer a curiosidade. Nós até falamos que uma das perguntas que a gente sempre quer fazer e não deve é o nome do espírito, né? A gente tem que evitar isso daí. O espírito superior, ele respeita as nossas convicções, né? Aliás, ele faz uma leitura, né, a partir do nosso repertório, né, nosso pensamento, de tudo que nós sabemos, conhecemos e acreditamos. Uma outra coisa também que foi conversada no grupo, que toda dúvida tem uma resposta, e que cabe a nós pesquisar, estudar, e realmente perguntar ao Espírito somente aquilo que nós não encontramos, aquilo que nós não descobrimos. Porque a gente não pode fazer uma pergunta de algo que já tem a resposta. É a mesma coisa na escola, perguntar o que tem escrito no livro para o professor. Não adianta, né? As questões que ainda não temos condições de absorver, essas questões, eles não respondem, né? Eles ficam em silêncio. Bom, agora na questão 287, o que nós vimos? Que os espíritos, os bons espíritos, né, normalmente o mentor, eles nos dão instruções espontâneas. Normalmente os espíritos já fazem isso. Mas se a gente tem o interesse de dialogar com o espírito, a gente tem que preparar algumas questões. Não pode confiar só nas instruções espontâneas, né? E outra coisa, as perguntas também são importantes na nossa instrução, né? Na instrução dos espíritos, sim. Na instrução dos espíritos também. E ela ajuda a desmascarar os espíritos enganadores. Ela também tem essa tarefa. Allan Kardec fala que se não fossem as questões, ele não teria publicado até hoje o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? Então é importante fazer perguntas. E na 288, ele deixou uma série de perguntas, eu tentei resumir, então mais ou menos assim,
que os espíritos sérios respondem às nossas perguntas com prazer, com alegria, né? E não atendem às questões fúteis, os espíritos sérios. Basta uma pergunta séria para obter uma resposta séria? Essa foi uma das perguntas, né? Então é só fazer uma pergunta séria e vai ser uma resposta séria? Não. Depende do espírito que responde. Porque se for um espírito zombeteiro, brincalhão, ou mesmo um espírito imperfeito, né, não é porque é uma pergunta séria que nós vamos obter uma resposta séria. E depende também do caráter de quem faz a pergunta. Porque às vezes a pessoa até faz uma pergunta séria, mas a intenção não é boa, né? Então por isso que depende também do caráter do entrevistador. Perguntas inúteis são antipáticas aos espíritos. Aos bons espíritos, claro, né? Perguntas inúteis. Agora, os espíritos inferiores, esses respondem tudo sem importarem com a verdade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os espíritos inferiores respondem tudo, mas sem importarem com a verdade. Pessoas que veem nas perguntas uma distração, um passatempo, essas pessoas agradam aos espíritos imperfeitos e ficam contentes quando são mistificadas, né? Então a gente não deve, num grupo mediúnico, ter uma pessoa com esse tipo de pensamento, né? Estou aqui só para uma brincadeira, um passatempo. Reunião mediúnica é muito sério, é coisa séria. E por último, quando o espírito não responde a uma pergunta, ou é porque ele não sabe, porque os espíritos também não sabem tudo, não é porque é um bom espírito, né, que ele sabe tudo, porque quem sabe tudo é o espírito perfeito. Nem o espírito superior sabe tudo. Na escala espírita, só o espírito perfeito. E nós não estamos falando aqui de espírito perfeito, né? Então, ou ele não sabe, ou porque nós não temos condições de entender a resposta daquela pergunta. Então, ela não deve ser revelada, né? Agora, se o entrevistador insistir, se for um bom espírito ou espírito superior, ele vai, com certeza, ele vai se retirar. Agora, se for um espírito enganador, aí ele vai mistificar, vai dar qualquer resposta. A pessoa está insistindo, então nós não devemos insistir nas perguntas. Os espíritos inferiores, eles são incapazes de entender certas perguntas. Essa foi a última coisa que nós vimos. Então, se eles são incapazes de entender certas perguntas, às vezes, numa reunião mediúnica, os espíritos superiores, um espírito bom, até ajuda ele na hora do entendimento. Ou o inverso, né? Às vezes eles são trazidos na reunião e ele acaba intuindo um de nós, a gente faz a pergunta no grupo, o outro responde, e na verdade está respondendo para um espírito que ainda não sabe, né? Que não entende certas coisas, né? Exato. Foi ótimo, é isso mesmo. Agora, gente, o grupo 2, eles estudaram 2 itens. Perguntas sobre o futuro, perguntas sobre as existências passadas e futuras. Bom, aqui a primeira pergunta que fala sobre o futuro. Então, assim, os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Não. Eles não preveem nada, mas eles podem dar dicas para que a gente possa melhorar ou nos prepararmos melhor para enfrentar alguma situação. Agora, é o que o nosso amigo disse, os espíritos travessos, enganadores, eles podem estar passando alguma informação, mas assim, para sacanear com a gente, porque não tem como eles saberem, até porque como se diz, o tempo deles é diferente do nosso, a época que eles viveram, então não tem como eles darem uma data certa, um mês certo para aquilo que vai acontecer. Então, assim, e previsões pessoais quase sempre são enganadoras também. O futuro pode ser revelado ao homem? Não, pois a perspectiva, se a gente vir a conhecer o futuro, pode despertar na gente pensamentos bons ou ruins. A gente pode fazer dessa informação para a gente melhorar como para a gente piorar. Então, assim, se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente.
que pode ocorrer são os espíritos sérios, eles pressentirem algo e tentar passar para a gente, como eu disse, nos preparando, mas não fixando alguma hora, data e nada. E aí a gente até citou o grupo, né, que nós temos que nos preocupar com hoje e sem querer saber como foi o passado ou como que vai ser o futuro. E aí depois, na segunda pergunta, que foi sobre existências passadas e futuras. Algumas vezes, o passado pode ser revelado para o crescimento, edificação e instrução nossa, do espírito encarnado, e não por simples curiosidade. E em relação ao futuro, nós que vamos estar montando o nosso futuro, a nossa conduta aqui, o nosso crescimento, evolução, sobre a Terra que vai dizer o futuro. Seria isso. Então, a gente percebe que os espíritos superiores até conhecem o futuro. De que forma que eles conhecem o futuro? Os espíritos superiores puros, eles conhecem porque eles têm essa visão maior. Mas o espírito mais evoluído que a gente consegue conhecer o futuro. É igual a gente. Veja bem, se a gente vai caminhando em direção a um buraco, a gente tem certeza, a gente sabe que no futuro a gente vai cair no buraco, se a gente não parar. Não é? Então, é dessa forma que o espírito superior ele enxerga mais do que a gente, porque ele já passou por essas experiências. Então, ele sabe que a gente tomando certas atitudes, a gente vai acontecer isso ou aquilo. Não sabe se vai acontecer mesmo? Pode, existe uma probabilidade, uma grande probabilidade de acontecer. E muitas vezes eles nos auxiliam trazendo conselhos para que a gente possa despertar, tal e qual a gente faria com o colega. Não continua andando nesse caminho, que tem um buraco, você pode torcer o pé, pode quebrar o pé, a pessoa vai ou não. Da mesma forma acontece com os espíritos, não é? Agora, em relação à vida passada, é muito interessante, porque todo mundo tem curiosidade de saber o que foi numa vida passada, quem acredita em reencarnação. E vocês podem prestar atenção que ninguém foi o tratador do cavalo do rei. Todo mundo foi o rei, ou a rainha, né? A camareira ninguém foi, a mulher que lavava roupa no rio, não é? Então, o que é isso? São os espíritos que nos enganam. Porque nós somos vaidosos, ninguém queria ser a lavadeira que lavava roupa no rio. Ninguém queria ser o tratador do cavalo do rei, né? Ninguém queria isso. Então, todo mundo quer ser o rei, a rainha, um grande médico, um grande professor, um grande cientista. Mas a gente tem que perceber que a gente vive várias experiências. E, quando os espíritos vêm trazendo essas experiências grandiosas, a gente tem que ficar com cuidado para ver se eles não estão estimulando a nossa vaidade. Não é? Porque é fácil a gente saber quem a gente foi no passado, é só a gente ver o que a gente é hoje. Não é? O que eu sou hoje? Quais são as minhas tendências? Quais são as minhas facilidades? Não é? Eu sempre falo assim, eu não sou professora hoje, mas eu acho que eu fui, porque eu tenho uma facilidade de comunicação. Então, eu fui alguma vez uma professora. Mas eu também cuido muito da minha casa muito bem, então eu também devo ter sido camareira, com certeza. Então, tem essas facilidades. Assim, eu não sei se eu já fui uma artista, porque eu sou analfabeta de arte, gente, tanto plástica como música, como tudo. Se eu fui alguma vez, estou esquecida. Não me lembro. Então, é fácil a gente ter isso. Então, para que serve o espírito falar o que a gente foi? Às vezes, a gente tem algumas informações, sim, brincadeiras de lado. Na desobsessão, vem, às vezes, algumas informações. Mas não é o espírito que vem formalmente falar. Algumas vezes, na reunião de desobsessão, a gente encontra um desafeto. E ele vem nos cobrar. E ele vem contar o que a gente fez. E é nesse momento que a gente tem que ter equilíbrio, né, para pedir perdão, mostrar para ele que a gente fez sim, reconhecer. Com certeza eu fiz tudo isso que você está falando, mas hoje eu não faço mais, eu tenho certeza disso. E se existir uma chance da gente se reencontrar, vamos
reencontrar para a gente consertar isso. Então, é com esse objetivo que, às vezes, é nos passada alguma existência que a gente teve, alguma dificuldade, algum conflito. Certo? É sempre para esse lado positivo. E também, gente, não é todo dia, toda hora. Às vezes acontece. E acontece com quem tem condição de compreender aquilo que aconteceu. Não é todo mundo que tem condição de receber um esclarecimento desse. Porque, às vezes, a gente sabe que o nosso passado não é muito bonito. Então, às vezes, a gente não tem condição de receber essas orientações. Então, a gente não recebe. Se a gente recebe, é porque a gente tem condição de consertar tudo isso. Certo? Então, agora vamos para perguntas sobre os interesses morais e materiais. Questões sobre a sorte dos espíritos e questões sobre a saúde. Bom, sobre os interesses morais e materiais, aqui fala que os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam, mas eles repelem aqueles que insistem em permanecerem nas trevas e alguém que insiste em fazer perguntas impertinentes. Algumas vezes, espíritos familiares que têm simpatia podem favorecer quando o familiar é bom e o espírito é bom. Quando ele é mau, também ele pode incentivar a pessoa a continuar praticando a maldade. Bom, aqui explica que o espírito ele é como um educador hábil, que ele vai aconselhar, mas ele não vai isentar a pessoa da prova que ela tem que passar. Então, ele vai dar o conselho e a prova que a pessoa tem que passar fica a escolha dela. Depois, sobre alguns perguntam se a morte vai isentar, né, das suas dívidas, coisas pendentes. Com relação às coisas materiais, vai do espírito ter essa liberdade moral, né, e material para escolher se isentar disso. Senão ele fica ali preso ao redor do que ele deixou. Sobre a sorte dos espíritos, os espíritos creem que seria útil somente perguntas para esclarecimento, para o melhoramento da própria pessoa, para ela se melhorar no futuro, para o amadurecimento dela. Já sobre a saúde, aqui fala sobre médicos famosos, celebridades, que muitas pessoas confiam, mas nem sempre é confiável, porque, às vezes, o que o médico tem de conhecimento na Terra, ele vai continuar tendo na espiritualidade se ele não se aprimorar com espíritos mais esclarecidos. É isso. De novo, né, gente? Então, a gente pode perguntar para o espírito a respeito dos problemas materiais que a gente tem? Pode. Ele vai responder, se for um espírito superior, o que ele vai responder para a gente? Tenha força, tenha coragem, estude, busque se preparar melhor, que você vai, né? Não é essas orientações que a gente tem dos espíritos superiores? Eles não vão falar assim para você, faz faculdade de matemática ou de química, porque daqui 10 anos, professor de química ou de matemática está difícil, você vai ganhar um bom salário. Ele não vai falar isso absolutamente, porque isso não é o papel dos espíritos. Isso é escolha nossa, não é? E a gente sabe que a gente escolhe já, quando a gente faz o planejamento encarnatório da gente, dependendo da necessidade que a gente tem. E quando a gente tem esse planejamento reencarnatório forte, bem estabelecido, obviamente que as intuições vão surgindo. Surge lá um livro, de repente eu tenho que fazer lá um grande estudo de matemática, supondo. Então me surge um livro, me desperta a curiosidade, eu pego um professor que me estimula, não é? Então tudo isso vai me chegando sob intuição, para que eu possa seguir esse caminho ou não.
não é? Então, os espíritos superiores agem assim. Os espíritos inferiores, de que maneira? Falam exatamente isso. Mas eles podem estar mentindo. Eles vão falar o quê? Não, faz assim, estuda essa matéria, porque vai cair isso no concurso, eu tenho certeza que vai cair, não é? E a pessoa se desdobra, e é mentira, está sendo zombado. Então, quando começa com essas explicações muito esmiuçadas, vamos desconfiar. Né? Porque o espírito superior não faz isso, ele não está aqui para orientar a nossa vida material. Não está. E nem mesmo a moral. Né? Ele trabalha de que forma? Dessa forma indireta, trazendo orientações. E a gente nem precisa conversar com o espírito superior na sessão mediúnica. Basta a gente pegar os livros do Chico, que o Emmanuel trouxe, todas aquelas orientações morais que a gente recebe pelos livros, pela doutrina dos espíritos, já nos ajuda, já nos auxilia. A gente não precisa ficar perguntando para o mentor a cada momento. Evidentemente, se a gente tem uma reunião mediúnica e tem contato com o mentor, às vezes a gente faz uma pergunta ou outra. E ele, por acréscimo da bondade deles, às vezes eles nos respondem com essas evasivas, assim, né? Dando essas orientações mais gerais, né? E se a gente insiste muito, às vezes eles ficam bravos. Eles são enérgicos. Eles ficam bravos, né? Agora, a respeito da saúde, se fosse para espírito vir falar com a gente a todo momento a respeito da saúde, não teria doença mais na Terra, né, gente? Já teria descoberto a vacina para o ebola, que morre aquelas pessoas na África, já teria descoberto a cura do câncer, porque os espíritos eles têm essas orientações todas, mas o trabalho é nosso. É nosso, eles nos inspiram, mas o trabalho é nosso. Né? Aí vocês vão falar, mas e esses espíritos de médicos que trabalham fazendo curas espirituais? Eles fazem esse trabalho, sim, mas quem já foi em trabalho de cura espiritual sério, vai perceber que antes da cura espiritual, eles falam muito da causa da doença que está no espírito, da mudança do espírito, da necessidade da prova. E depois eles podem até ajudar as pessoas fazendo um tratamento que, às vezes, com a medicina só, você não consegue. Mas os médicos também, os espíritos médicos, a gente trabalha com alguns no nosso centro aqui, nós temos um orientador médico aqui, e ele sempre nos orienta. Procure o médico da Terra. Às vezes as pessoas vêm trazendo problemas sérios, câncer disso, leucemia, ou então está com um problema, com uma dor que não passa. O que ele fala? Evangelho, reforma íntima. Busque o médico da Terra. Tratamento psicológico. Eles não isentam a gente disso, porque são espíritos sérios. Não é? Ele poderia muito bem resolver o problema, o conflito psicológico daquela criatura, não é? Mas a criatura tem que buscar, ela tem que ir atrás da sua própria cura. Ninguém cura ninguém, não é? A gente encaminha, direciona. Então, o espírito sério é dessa forma que ele trabalha. Inclusive, até o nome, viu, gente? Nós trabalhamos com o espírito aqui, ele é muito enérgico, e é médico. E ele não é um médico famoso, nós nem sabemos quando que ele viveu, que especialidade que ele tem. Ele usa o nome Antônio Augusto. Né? Nome comum, a gente não sabe de onde ele veio, é médico, e bom, e enérgico. Mas ele nos auxilia muito. Agora o grupo 4. Pergunta sobre as invenções e descobertas. Pergunta sobre os tesouros ocultos. Pergunta sobre os outros mundos. Boa noite. Em relação às perguntas sobre as invenções e as descobertas, Allan Kardec perguntou, né? Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas, nas descobertas? Aí é bem de acordo com o que a Silvia disse aqui, né?
que a obra, o trabalho, é das pessoas que estão encarnadas, né? E que as descobertas e as invenções virão no tempo correto. A inteligência foi dada aos homens para que ela fosse utilizada e para que ela também evoluísse. E depois vem a pergunta, mas os sábios e os inventores são assistidos no sentido de auxiliados, pelos espíritos? Sim, mas no momento da chegada da descoberta, os espíritos procuram a pessoa capaz de levar o efeito, ou seja, a pessoa que está estudando naquela área, que se desenvolveu para isso. Então, os espíritos vão lhe inspirar as ideias necessárias para que o trabalho seja desenvolvido através do inventor ou do artista. Mas existe um alerta. Não deixais a curiosidade e a ambição nos arrastarem para fins diversos do espiritismo, que é a gente evocar, querendo inventar alguma coisa para conseguir alguma coisa própria. Porque a gente sabe que quando a gente faz esse tipo de evocação, buscando algo particular, os espíritos de luz não vão se comunicar com a gente, sim os zombeteiros. E aí a gente vai estar à mercê das brincadeiras e pode até causar problemas sérios para a gente ou para alguma pessoa. Em relação à pergunta sobre os tesouros ocultos, podem os espíritos fazer que se descubram tesouros? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, né? Para eles, tesouros são outras coisas, né? Inteligência, evolução, não esse tipo de tesouro aqui. Então, de novo, quem se compraz com isso são os espíritos zombeteiros, né? E, na maioria das vezes, vai ser alguma brincadeira ou vai indicar um mapa ou alguma coisa que não vai ter nada lá, fazendo com que a gente perca tempo e tudo mais. Mas, se a providência divina destinar o tesouro oculto a alguém, essa pessoa o achará naturalmente. E tem uma nota no livro dos médiuns, nesse item, que é de uma senhora que ficou viúva e ela estava passando por dificuldades financeiras. E, num sonho, o marido lhe apontava um envelope numa gaveta, que era o testamento, e aí, a partir daí, ela recebeu uma herança. Mas, veja, ela não evocou e não estava com nenhum interesse particular. Naturalmente, foi-lhe mostrado o caminho para que ela pudesse continuar a vida. É outra situação, né? E, em relação à pergunta sobre os outros mundos, né? Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? E aí depende do grau de adiantamento do espírito, né? Se é um espírito superior, como foi comentado pelo nosso colega, que tem na Revista Espírita uma reunião que foi descrito como Júpiter, um trabalho sério, né? Na época do Allan Kardec, e essa instrução para que a gente pudesse estudar e desenvolver é totalmente válida. Mas também tem uns espíritos zombeteiros que podem mentir para a gente e tudo mais. E então, para a gente verificar a exatidão da informação passada, é através das concordâncias entre as descrições e se está de acordo com a doutrina espírita e se tem um fim que está de acordo com a doutrina espírita, um fim de informação geral para a nossa evolução. É isso mesmo. Enquanto ele falava a respeito das invenções, eu lembrei do meu primeiro COEM que eu fiz. Eu fiz lá no Esperança e Fé. Dona Antonieta Barini era a nossa professora e ela contou um fato a respeito de invenções, que a espiritualidade, muitas vezes, ela intui sim. Aí ela contou daquele tecido que foi descoberto, o nylon, né? Aí ela explicou por que o nome nylon. Ele foi inventado ao mesmo tempo por 2 cientistas, no mesmo tempo. Um morava em Londres e um em Nova York. Então, eles estavam bem distantes. E eles inventaram juntinho. Então, fizeram a patente juntos. Então, batizaram de Nova York, Nile, né, e Londres. Né? Então,
Nylon, ficou batizado assim. Então, quer dizer, os dois vinham fazendo pesquisas, os espíritos os auxiliaram e, conjuntamente, eles descobriram juntinho, né, o mesmo trabalho. Então, a gente sabe que essas intuições ocorrem. Tem aquela história do cientista que estava, do Einstein, né, que estava fazendo uma equação e ele não conseguia, e ele dormiu. Quando ele dormiu, ele sonhou e ele viu exatamente, porque ele dormiu preocupado com aquilo, a cabeça, o cérebro cheio, e ele viu exatamente o enunciado daquela equação que ele necessitava para desenvolver aquele raciocínio. Então, a partir desse sonho que ele teve, intuído provavelmente pelos espíritos, porque sua mente estava recheada, ele conseguiu montar o enunciado e fazer a equação que ele necessitava. Então, a gente sabe que essas interferências de espíritos superiores existem, mas ele não vai trazer a equação pronta. Às vezes, uma coisinha que falta, um detalhezinho, às vezes nos vem por intuição, por sonho, por alguma pessoa que comenta, alguma coisa, para que a gente, a partir daí, possa desenvolver todo aquele raciocínio, né? Então, é isso aí. Então, hoje, nós encerramos, né? Que a gente aprendeu que a gente pode, sim, fazer perguntas aos espíritos. Vai depender da pergunta, para que espírito que a gente vai fazer e que tipo de reunião, conforme nos disse o Adolfo. Na reunião que a gente vai trabalhar aqui, na desobsessão, no pronto-socorro, provavelmente a gente não vai ter oportunidade de ter essa conversa com os espíritos, essa conversa esclarecedora, experimental, a gente não vai ter, porque a gente está fazendo o papel de terapeuta. Nós estamos fazendo um pronto-socorro, auxiliando as pessoas necessitadas, né, na sessão de desobsessão. Às vezes, a gente comenta com vocês que a gente tem orientação dos espíritos mentores da casa, mas é justamente quando a gente está montando estudo, o pessoal da doutrina que está montando os estudos, montando os seminários, nós estamos fazendo estudos, aí surgem essas questões e os espíritos, às vezes, nos esclarecem para que nós possamos passar para as outras pessoas essas orientações e essas informações. Então, provavelmente, a gente não vai encontrar espírito mentor assim para poder dar essas orientações mais elucidativas assim. Mesmo as comunicações são mais de auxílio, né? E algumas vezes, por acréscimo da bondade desses espíritos, eles vêm trazer algumas orientações, algum puxão de orelha, né? Quando a gente sai do trilho, né, que a gente não está trabalhando tão bem, então eles vêm trazer para a gente esse auxílio.